Bom dia, irmãos. Eu senti o desejo de falar com vocês sobre a importância da oração. Amados, todos nós que possuímos familiares, todos nós temos o hábito de conversar todos os dias uns com os outros. E, como eu posso dizer, é essa conversação que nos torna íntimos uns dos outros, certo? É o fato de conversarmos, de convivermos, que nos torna íntimos. Muitas das vezes, nós podemos ter inúmeros parentes, mas não consideramos esses certos parentes como familiares. Por quê? Ainda que eles compartilhem a mesma genética, o mesmo sangue que nós, pela falta de proximidade, a gente, mesmo sendo da mesma família, né, tendo o mesmo sobrenome, nós não nos consideramos familiares, nós consideramos parentes. Por quê? Porque não convivemos com todas essas pessoas. E aqueles que convivemos, sentimos mais próximos de nós. E assim, temos que entender a nossa relação com Deus. Vou dar um exemplo bobo. Pode parecer bobo, mas se você conseguir compreender o fundamento do que eu estou querendo dizer, vai ser de bastante importância na sua vida. Imagina um jovem que começou a namorar há pouco tempo uma moça. E ele vai visitar a casa dos sogros pela primeira vez. Ele vai todo arrumado, porque ele quer parecer uma pessoa que cuida bem da sua aparência. Ele vai levar presentes, certo? E vai tentar se comportar de uma maneira que seja aceitável aos olhos desses sogros. E aí, no primeiro dia, ele vai ficar um pouco tímido, um pouco mais no canto dele. Na hora que a sogra chamar para almoçar, vamos almoçar, a comida está na mesa, ele fará questão de parecer aquilo que provavelmente ele não é com as pessoas que ele tem mais intimidade. Ele vai pegar pouca comida, ele vai usar o garfo e a faca de uma maneira que o torne mais apresentável, uma coisa que ele normalmente talvez nem faça. Para o quê? Para mostrar uma determinação, né? Uma seriedade com os sogros. E também essa falta de intimidade torna o quê? Essa sensação de estranho. Certo, esse mesmo rapaz, após um ano de namoro com essa moça, após de um ano de idas e vindas dentro da casa dos sogros, provavelmente não vai mais se arrumar como antigamente, não vai fazer mais cerimônia na hora do almoço. Aquele prato que no começo era um prato para alimentar um passarinho, hoje pode ser que esteja alimentando um pedreiro. Mas isso não quer dizer que ele falta com respeito com os sogros. Não. Isso quer dizer que a intimidade que ele pegou com os sogros o tornou parte da família. O fato de ele não usar roupa, ele não se arrumar mais, o fato de ele não fazer mais cerimônia, não quer dizer que ele faltou com respeito com os sogros. Não. Isso quer dizer que ele a partir deste momento, ele passou a ter uma intimidade maior com os sogros, passou a conversar mais e eles passaram a se conhecer. E aí ele se introduziu e se sentiu bem-vindo naquela família, a nova família dele. E é assim que temos que ser com Deus. Em primeiro lugar,
temos que ter temor a Deus. O que é temor? Em todas as nossas atitudes. Quando formos tomar qualquer decisão na nossa vida, a gente tem que ter temor a Deus e pensar: essa atitude convém? Será que é de acordo com a vontade de Deus para mim? Isso é ter temor. É não tomar atitudes que vão contra a vontade de Deus, não fazer nada que desobedeça a vontade de Deus para a nossa vida. E além disso, o princípio da sabedoria é o temor, né? Se eu não me engano, está escrito, acho que no Provérbios, capítulo 1, versículo 7, não tenho certeza. Mas, enfim. Então, temos que ter temor a Deus, ser obedientes, mas também temos que ter uma comunhão com Deus. Temos que ter um relacionamento com Deus. A parábola das 10 moças fala sobre 5 sem juízo e 5 ajuizadas, sendo que as 5 levaram mais azeite, né, para não correr o risco de ficar sem azeite, e as outras levaram azeite só um pouco. E aí faltou azeite para essas 5, certo? E aí elas pediram azeite para as outras 5 moças. E o que é o azeite? É o Espírito Santo de Deus. É o relacionamento que você tem com Deus. A gente não compartilha o Espírito Santo. Ainda que a gente esteja transbordando, em nome de Jesus, espero que vocês estejam nessa situação ou vão estar, em nome de Jesus, vamos crer? A gente não compartilha o Espírito Santo com as outras pessoas. A gente compartilha o Evangelho, compartilha a palavra de Deus, mas a gente não pode tirar aquilo que a gente tem com Deus e dar para outra pessoa. Isso é a mesma coisa do nosso relacionamento com Deus. Se a gente tem um relacionamento com Deus firme, que fala todo dia com Deus, Pai, estou aqui de novo. Outra pessoa vai chegar para você e falar: irmão, ora por mim. Tá, eu oro, mas você também tem que orar. O relacionamento que eu tenho com Deus, eu não posso compartilhar com você. É algo que você tem que ter, é algo que você tem que fazer, sabe? O genro, se ele não for na casa dos sogros durante esse 1 ano, ele não vai criar intimidade com os sogros. E ele não pode chegar e falar por exemplo, digamos que a namorada dele tem uma outra irmã e essa irmã tenha um namorado e esse namorado vai visitar bastante a casa dos sogros e ele não. Ele não pode chegar para esse outro rapaz e falar: compartilha essa intimidade que você tem com eles comigo. Ele vai falar: não posso. Isso é algo que você só vai ter se você tiver a experiência de conviver com eles. Então, irmãos, a importância de orarmos é sempre estar em comunhão, em contato com Deus. A palavra de Deus diz que muitas pessoas vão chegar para Jesus e falar: Senhor, Senhor, eu anunciei a sua palavra, eu curei pessoas em teu nome. E Jesus vai dizer para essas palavras: afasta-se de mim, vocês que só fazem o mal, eu não os conheço. Vocês querem chegar quando Jesus voltar, tiver o julgamento, o juízo final, vocês querem que, ainda que Deus seja onipotente, onipresente, onisciente, ele conhece a todos. Mas ele não vai ter intimidade com vocês. Você não vai poder chegar: e aí, pai? Porque você, quando viveu na terra, você simplesmente não parou nenhum momento para conversar e criar essa intimidade. A gente fala muito que Deus é nosso Pai, que eu sou filho de Deus, que Deus é nosso Deus, mas a gente precisa o quê? Criar intimidade. Ele é nosso Pai Celestial, Ele é nosso Pai. Imagine você dentro da sua casa, você conversa com a sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, seus filhos, seu primo, seus avós, não sei com quem você convive, sua esposa, seu marido, mas você sempre conversa. E isso cria o quê? Intimidade. Então, crie essa intimidade também com Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em orar, acham que não sabem orar, porque acham que a oração, que Deus só vai ouvir as orações bonitas, as orações compridas,
aquela linguagem eloquente, aquele vocabulário maravilhoso. Não, às vezes você sentar sozinho, se isolar e começar a conversar com Deus, assim como eu estou conversando com vocês, você vai criando aos poucos intimidade com Deus. Em Mateus capítulo 6, as pessoas pediram que Jesus as ensinasse a orar. E essa oração, para encerrar o vídeo de hoje, que eu vou pedir para vocês fazerem comigo. Se caso vocês ainda acharem que vocês não sabem orar como convém, orem o Pai Nosso, orem a oração do Salmo 91, a oração do Salmo 23. Vão passando pelo livro de Salmos. Tem orações lindas pelo livro de Salmos. E aos poucos vocês vão pegando cada dia mais intimidade com Deus e assim vocês vão crescer espiritualmente. Porque, como eu falei, você pode pedir para todos os seus irmãos, o pastor, o presbítero, o bispo, orar por você, mas a intimidade com Deus só você pode ter. Tá certo, amados? E para encerrar esse vídeo, eu peço para vocês orarem comigo agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amados? Espero que essa mensagem de hoje tenha tocado ao seu coração. Um abraço.